vírus parou cidades, parou atividades, parou pessoas, nos colocou dentro de casa. De repente, aquela agenda cheia de compromisso que a gente tinha não existe mais. E só tem isso, ficar em casa. E o que a gente faz nessa situação para não pirar? Já que é uma rotina nova, né? Uma quebra de rotina. A gente vai conversar sobre isso com o Antônio Geraldo, que é o meu convidado de hoje. Ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Psiquiátrica da América Latina. Antônio Geraldo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar aqui ao seu lado e poder contribuir com a nossa população. E a gente está exercendo, então, algumas profissões continuam fazendo o seu papel, estão na rua como jornalistas e médicos, e a gente está aqui gravando, inclusive, de uma forma diferente e especial para levar essa informação a você dentro dessa nossa missão de informar. E uma das coisas que a gente quer entender é que quando a gente fica em casa, eu já ouvi relatos e as pessoas pensam assim, às vezes eu acho que eu estou num sonho e quando eu acordo vai acabar e não acabou. O que a pessoa faz para não pirar? Porque é tudo muito novo, né? Parar assim de repente e todo mundo de uma vez. O que o senhor me falaria sobre isso? Bem, Catiúcia, acho que temos bastante coisas para poder mostrar para todo mundo aqui, para ajudar todo mundo a resolver esse grande dilema. Nós temos que partir do princípio que nós somos de um país livre, pessoas que defendem a liberdade intensamente, e toda restrição de liberdade que nos é pedida é ruim, ninguém gosta. Todo mundo quer poder fazer o que dá na cabeça, na hora que quiser, como quiser. Isso é um grande dilema. Contrariamente, algumas pessoas que normalmente não saíam, agora está dando na cabeça de sair e que não deveria sair. No caso de idosos, que não deveriam sair, pessoas imunossuprimidas e tal. O que a gente pode fazer, né? A gente tem que pegar e fazer uma mudança de paradigma. A gente tem que parar e pensar, eu estou num momento novo, eu tenho restrições que eu tenho que obedecer, para quê? Para não transmitir o vírus. Para não pegar o vírus e levar daqui até você, até o outro que está ali distante. Aprender um pouquinho sobre coletividade, né? Exatamente, é respeito ao outro. Se você não respeita a sua vida, é uma história, mas respeita a vida do outro, o cuidado com o outro. Se cada um de nós não agir como transmissor desse vírus, levando ele daqui para ali, sozinho ele não vai. Ele não vai pelas suas próprias pernas, ele vai através de alguém. E esse é o papel que nós vamos fazer. O que fazer, então? Mudar o paradigma. Algumas coisas devem acontecer. Por exemplo, programar a rotina. Programar a rotina é isso mesmo. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer às 8, às 9? Eu tenho que ter horário de acordar. Eu não estou de férias. Eu só estou em casa no isolamento. Para quê? Para não transmitir o vírus. Então, vou organizar minha rotina, vou organizar colocando atividade física para que eu possa melhorar minha imunidade. Eu não vou ficar exposto a outras doenças. Então, eu estou dentro de casa. Que legal, que maravilha. Aproveita e tira tudo que puder acumular água e que puder trazer o grande surto de dengue que a gente pode ter pela frente. O Aedes aegypti, né? Exatamente, Já então faz vamos nos cuidar. trabalho Nós dobrado. temos H1N1 também. Então assim, eu não vou me expor a situações em que eu possa me gripar. Sim. Porque assim, se eu ficar gripado, as pessoas vão achar que eu estou com vírus e já é mais um grande problema. Se a gente já está com medo, isso aumenta, né? Exatamente. Agora vamos reforçar essa importância da rotina, porque eu fico pensando, se você tá. Minha mãe me contou assim: olha, minha filha, eu estou em casa, às vezes eu tento fazer uma coisa, mas me dá uma preguiça, e aquela preguiça leva a você ficar mais ocioso, parece que você vai ficando prostrado, e quem já tem uma tendência à depressão parece que aumenta, né? A rotina é exatamente para barrar esse tipo de situação, doutor? Olha, exatamente, a rotina é para disciplinar. É para te botar regra, é para ficar claro para você que você precisa trabalhar hoje fazendo o quê? Eu vou lavar roupa, nunca lavei roupa, então tá, vou aprender, vou lavar minha roupa. Eu vou passar minha roupa, eu vou cozinhar, eu mesmo vou fazer minha comida, eu mesmo vou fazer meu lanche. Que maravilha, aí você vai lavar a louça que você nunca lavou. E como a membrana do vírus é de gordura, o sabão vai derreter qualquer possibilidade de vírus. Água e Excelente sabão dica. é o grande negócio, a grande jogada. Lavar, vou aproveitar para lavar o piso da minha casa. Eu vou aproveitar para pegar uma bucha com água e sabão e passar em todas as maçanetas da casa. Eu vou limpar, eu vou cuidar, eu vou proteger.
Ah, se eu estou muito inquieto, eu não aguento. Vamos fazer aquele velho plano de ler aqueles 100 livros? Sim, De assistir os 100 filmes? arrumar o guarda-roupa, né, jogar as Sim, coisas que não usa sim, mais, doar. claro. É toda uma arrumação que você pode fazer dentro de casa, de livros, de roupa, da casa. Doutor, agora assim, quando a gente entra numa situação dessa, é importante saber como é que o nosso cérebro reage. Por que que a gente entra num estado de medo maior, um medo que pode até levar a um pânico? Como é que a gente reage a isso? O cérebro funciona como agora? Veja bem, nós estamos frente a uma ameaça. E essa ameaça é invisível. Eu não sei onde ela está, como que eu vou ser atingido por essa arma letal, por essa ameaça que existe e é verdadeira. Primeiro é você se isolar. Então assim, eu me isolei dentro de casa e estou tomando todos os cuidados de higiene, que na verdade eu já deveria tomar a vida inteira, né? Então, ótimo. Se eu tenho essa ameaça, ela me gera internamente um medo, uma insegurança. E isso vai me pressionando, pressionando. E o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptabilidade, que alguns chamam por um nome vindo da metalurgia, chamado de resiliência, mas que eu chamo de adaptabilidade, que é o termo médico adequado, que pode ser baixa, pode ser média e pode ser alta. Se a minha é baixa, eu tenho que aumentar, eu tenho que jogá-la para a média, para a E como é alta. que a pessoa faz isso? Ah, muito bem, eu tenho que fazer isso como? Fazendo a minha mente vencer o meu humor, vencer o meu medo. Eu tenho que ser racional. Eu tenho que trazer para um momento atitudes positivas, ações positivas, reações positivas, plantar e colher, regando diariamente o que é bom, o que é belo, o que faz bem e acreditando que é possível e que é possível fazer. Nós temos que aproveitar e pegar esse momento de crise e transformar num momento de oportunidades. É um momento de criar, de fazer coisas novas e de você poder ajudar as pessoas. Se eu sou um jovem adolescente, eu sei que na minha rua tem idosos que não podem sair para fazer compra. Eu posso me dispor a ir lá, pegar a sua listinha de compra, o que é que precisa, ir no supermercado com todos os cuidados que eu tenho de ter, de higiene, de proteção, fazer a compra para esses idosos, voltar, chegar, espirrar álcool 70% para que não leve o vírus para dentro da casa do idoso, já tirar dali, já colocar as vasilhinhas limpas que ele trouxe de dentro de casa, colocar tudo dentro das vasilhas, pegar as cestinhas, jogar os saquinhos, tudo fora, né? Dispor daquilo, protegendo o idoso, e é uma ação maravilhosa, e é uma ação que te dá sentido de vida. E é uma ação que gera solidariedade, né? Então Sim, você aprende que aumenta a a olhar mais imunidade, para o... Aumenta a que imunidade? dá sentido de vida. Você precisa ter Isso. sentido de vida. Prazer, alegria, satisfação. Afinal de contas, existe uma frase que diz assim que por trás de uma coisa ruim sempre tem uma coisa boa. É esse exercício que a gente tem que fazer agora. Claro, é pegar dessa dificuldade e transformar numa oportunidade. Você pega o limão e faz uma limonada. E a Está na gente tem hora de visto fazer assim isso. pessoas aplaudindo, né, os médicos, pessoas cantando parabéns na Itália a pessoas que estão fazendo aniversário. Quer dizer, o isolamento social não quer dizer você deixar o outro sozinho, porque você pode se comunicar de outras formas. Claro, a queixa que eu ouvi até agora de todos era que todos estavam se relacionando apenas por meios digitais. Agora nós estamos pedindo o contrário. Relacionem pelos meios digitais. Afaste-se das pessoas que você ama para demonstrar amor, para demonstrar carinho, para demonstrar atenção, para demonstrar respeito. Então, assim, vamos tomar todos os cuidados de higiene, mas não vamos perder nosso relacionamento, não Claro. vamos perder os contatos sociais, vamos ajudar a todos, dando aula via internet, dando aula, fazendo revisão com pessoas via FaceTime, Skype, qualquer meio que você possa usar em que você possa ser útil. Ajudar o próximo, ajudar a si mesmo a se ajudar. Rotina com horário de dormir e horário de acordar. É importantíssimo. Com as crianças principalmente, né? Porque senão elas vão, os adolescentes especificamente, vão ficar dormindo até tarde, vão ficar sem horário, é como se não estivesse no mundo, né? Exatamente. É preciso ter o regramento desse momento, ter a disciplina nesse momento. Se você É, fugir à disciplina, se você quebrar o regramento, você está se expondo e expondo o outro. Pior é expor o outro. Então cuide-se,
Porque você cuidando, você quebra esse ciclo. E quando a gente tem uma criança em casa, qual é a melhor forma de abordar, de conversar com ela sobre esse problema, até para não gerar pânico? Voltar a conversar com as crianças, voltar a ter contato com as crianças, né? Porque as famílias, não todas, óbvio, tiveram uma tendência à terceirização da educação, para passar para o outro, para a escola. Pega, deixa 7 da manhã, pega 7 da noite e tal. Isso é um momento de conversar com seu filho, é um momento de aproveitar seu filho, é um momento de curtir seu filho e mostrar para o filho essa realidade que nós estamos passando. Os grandes gênios tiveram as grandes ideias em quarentenas, sabia disso? Não, não sabia. Sim, os grandes gênios tiveram grandes ideias em quarentenas, então vamos ser úteis. Você lembra de alguma para contar para gente? Ah, nós temos várias histórias brilhantes de descoberta, de coisas que as pessoas estavam em quarentena e que foram. Einstein mesmo foi assim, Galileu foi assim. Isso é importante, transformar esse momento ruim numa oportunidade de crescimento, numa oportunidade de fazer coisa melhor e que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos ser Uma úteis. das coisas que eu vejo, assim, muita gente se informando direto, falando de coronavírus de manhã, de tarde, de noite, a gente leva informação até você, mas fazer isso todo dia, toda hora, o dia inteiro, é Aí bom? que entra a rotina. Na sua rotina, você não pode ficar exposto a mensagens 24 horas por dia que vão te enlouquecer. Alguns chegam, são fake news, outros chegam, não tem sentido algum, daí a pouco é desmentido, daí a pouco é mudado e se enlouquece. Isso é enlouquecedor. E é incrível como as pessoas replicam as coisas sem conferir. Então, assim, afaste-se das suas mídias sociais um pouco. Cancele mídia social que você não precisa usar e para ficar naquela loucura, naquele desespero. Escolha a sua informação de qualidade, como é no caso a nossa aqui, para assistir, para ouvir, para tirar suas dúvidas. Escolha Não um horário fica do dia, uma fonte confiável. Exatamente, um horário do dia, uma fonte confiável e assista tranquilamente. Pega suas informações e volte para produzir o que você gosta, o que é bom para você. Inclusive essa interação familiar que estava ausente, que precisa voltar. De repente não é uma oportunidade para a gente mudar um mundo que estava tomando rumos, que não eram rumos que nós gostávamos, que nós reclamávamos, que todo mundo queixava o tempo inteiro. Verdade, a falta de Vamos tempo é um aproveitar deles, isso, né? né? Tá sobrando para Está muita sobrando gente. tempo. É verdade. A gente vai fazer um rápido intervalo para voltar no próximo bloco, contando o que acontece se você não fizer essas medidas que o doutor Antônio Geraldo nos propôs aqui agora. É depois do intervalo. A gente está de volta aqui com dicas para você melhorar a sua saúde mental nesse período aí de coronavírus. No bloco anterior, a gente deu várias dicas do que fazer para não pirar. E quando a gente não faz, a gente acaba aumentando a ansiedade, aumentando o quadro de depressão. Como é que fica isso, doutor? Pois é, quando você não faz, você mexe com você e com todos que estão ao seu redor. Quando você não faz e você começa a ficar ansioso, medroso, inseguro, sem entender bem o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, aí vem a insegurança que bate, e meu salário eu vou ter, não vou ter, e meu emprego eu vou ter, não vou ter. Isso tudo a gente tem que criar, a partir daí, ideias, oportunidades até para propor para o seu chefe, o que fazer nesse Em momento. vez de pensar no problema, é pensar na Eu tenho que solução. pensar na solução. O foco não é o problema, o foco é a solução. Nós não temos que pensar que os problemas estão aí, não. Quais soluções que nós temos para os problemas que estão aí? Eu posso fazer diferente, eu posso ser melhor, eu posso trazer casos novos para esta crise e ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Como a gente jornalista está se reinventando aqui ao fazer reportagens, dividindo, não mais dividindo o microfone, mantendo a distância, as outras profissões também podem fazer isso. Mas tem gente que não para de trabalhar, que continua e também pode ficar, poxa, eu não posso parar, como tem o serviço da limpeza, por exemplo, os médicos. O que a gente pode dizer para esses profissionais que ficam nessa, né, eu não posso parar de trabalhar e eu sou essencial, mas eu estou preocupada com o vírus? Todas essas pessoas merecem nosso carinho, nosso respeito e nossa distância física, mas não distância afetiva. Nós devemos cuidar dessas pessoas, saber como podemos ajudar. Não é destratando
ou não respeitando, ou obrigando a trabalhar em condições inadequadas, que nós vamos cuidar dessas pessoas. Quando nós estamos falando de médicos, vamos falar de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente e às vezes pega plantão de 24, 36 horas, ou sai desse hospital e vai para o outro, sai dessa clínica, vai para outra, e não tem tempo de fazer compra de alimentos para ter em casa. E o medo Não de tem voltar para tempo de casa comprar também. a sua máscara. E se você está na linha de frente, você vai ter tranquilidade para voltar para dentro da sua casa? Se você não sabe se você está contaminado ou não. Então, olha a tensão vivencial nesse momento. Mas nós estamos rindo, na linha de frente, lutando, buscando atender os nossos pacientes. Nossos pacientes, nós não vamos prescrever apenas um remedinho, não. Se eu vou fazer teleconsulta, e eu recomendo, e eu vou fazer com meus pacientes, se eu vou fazer teleorientação, eu vou trabalhar normal. E tem muito paciente procurando nesse período, doutor? Muito. Há um aumento enorme de pessoas que estão pedindo ajuda por vários meios, por várias vias, porque estão não aguentando mais de tanta pressão, de tanto medo, de tanta insegurança. Pairou uma paranoia geral em 3 situações. Pessoas que nunca tiveram um quadro psiquiátrico, irão ter, desencadeado por esse fator estressor. Pessoas que já tiveram um quadro psiquiátrico, que estavam sob tratamento e agora estão reagudizando o quadro. E pessoas que estão em tratamento psiquiátrico e a pressão é tão grande, o estressor é tão grande que elas estão tendo recaída. Como que eu vou para debaixo do sofá ou debaixo da mesa? Não, eu tenho que ir atender meus pacientes. Alguns eu vou atender presencial, outros eu vou usar de teleconsulta, porque inclusive a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, 1643 de 2002, no seu artigo 1º, 2º e 3º, permite que eu faça isso. Ele me dá habilidade para isso. Nós estamos em regime de exceção. É grave a situação. E pessoas podem morrer, sabia? E o que Suicidar. a gente pode fazer para evitar isso? Porque é preocupante demais. O que a gente tem que fazer? Ao aparecer o primeiro sinal de que algo que muda a sua rotina, que te inabilita, que te impeça, você está doente. Como é que você diagnostica que uma pessoa está doente? Quando aquilo que apareceu nela está levando a prejuízos, está levando a perdas para ela. Se tem perdas, se tem prejuízo, tem doença, tem que chegar até o psiquiatra, avaliar logo, fazer intervenção precoce para que você possa voltar a ficar na normalidade. Quadros depressivos, por exemplo, Catiúcia, só para completar, diminuem a sua imunidade, te expõe. E os quadros psiquiátricos que são causadores de ideias de suicídio e que pode levar ao suicídio. E nós sabemos que 100% daqueles que suicidam têm transtorno mental. E nós vamos deixar essas pessoas sem tratamento? Não pode. Quando você percebe isso na sua casa agora, nesse momento de confinamento, não sabe onde procurar atendimento médico, o que está sendo oferecido nessa ala de psiquiatria para as pessoas? Tem algum telefone? Onde é que elas acham esses médicos? A Associação Brasileira de Psiquiatria soltou uma recomendação onde recomenda todos os médicos a fazer telepsiquiatria, fazer teleconsulta psiquiátrica e não deixar essas pessoas soltas, sem cuidado, sem atendimento. Nós podemos fazer uma epidemia depois de suicídios. É grave, é sério, é muito importante. Essa coisa, às vezes, de fazer um suporte apenas ali de 10 minutinhos, não, a gente precisa fazer teleconsulta, telepsiquiatria, ajudar essas pessoas. E tem gente fazendo teleatendimento, mas tem gente fazendo consulta presencial. Então é entrar em contato com o seu médico, Sim, procurar o telefone e sim. tentar fazer essa marcação. Você só não pode ir ao médico se você tiver com sinais gripais, com febre. Quer dizer, eu estou com sinais de doença. Aí você tem que conversar com ele e fazer, como vamos resolver isso? A gente se preocupa também com o quadro assim pós-traumático de tudo isso, né? A pessoa que está com coronavírus, a gente não falou ainda, como é que ela encara esse momento, como é que ela fica depois, o preconceito que se tem e até os médicos, né, que estão nessa linha de frente, como é que estão encarando tudo isso? É muita pergunta, né? Vamos mas tentar tudo uma bem. de cada vez. É só, o transtorno do estresse pós-traumático é um fato. Ele vai existir. Ele vai existir por quê? Porque você está colocando em risco a sua vida, está colocando em risco a vida dos outros, e se alguém morrer porque você transmitiu, você fica com uma situação psíquica muito alterada. Vai ter problemas por causa disso. Então, o transtorno do estresse pós-traumático é uma realidade. A Associação Brasileira de Psiquiatria está fazendo uma parceria
com o Ministério da Saúde, nós vamos montar cursos online para orientar quem está no front, e que serve para qualquer pessoa, que está no front, a como se cuidar, usando de técnicas de psicoterapia cognitiva, de psicoterapia positiva, de psiquiatria positiva, usando técnicas que são válidas, que são importantes, para que o positivismo possa nos ajudar nessa situação e abordando, inclusive, o paciente de uma maneira correta. Você como chefe de equipe, você como frente da equipe, você como diretor do hospital, tudo que você pode fazer para poder ajudar a si mesmo e aos outros que estão no front e aqueles que estão sendo atendidos. Não podemos parar, nós precisamos ser úteis. Não somos bacharéis em medicina, nós somos médicos. Eu me preocupo hoje muito com vocês, jornalistas. A gente está tentando tomar os cuidados, por exemplo, o nosso microfone aqui, antes de entregar para o doutor Geraldo, foi higienizado com álcool em gel, nossos câmeras estão usando máscaras, a gente está mantendo um distanciamento para tentar continuar Estão a fazer fazendo esse atividade trabalho. física, o que não estão fazendo atividade física é um Tem que colado fazer. no outro, mas distanciado do outro, alimentar adequadamente nos horários, com rotina de trabalho. Aumentar a Não imunidade, né, doutor? aumentar a imunidade, não exceder o seu limite. Porque nós temos uma palavra que veio da física que chama estresse. A palavra estresse era para indicar, por exemplo, quantas toneladas que aquela ponte suportaria e que a partir daquilo ela estressaria e romperia. Muito bem, isso veio para a medicina e nós vamos aprender que assim, o limite máximo de trabalho que eu suporto, que a partir daí eu vou estressar, eu vou romper, eu vou quebrar e vou adoecer. Então, nós precisamos cuidar de tudo isso. Desse limite. E só para dar uma informação, a gente na TV Brasil tem muita gente de teletrabalho e estamos com jornada reduzida. A gente está fazendo o possível para também respeitar essas normas, para deixar isso bem claro, né? Agora a gente está quase terminando o programa e não tocamos num ponto super importante que são os idosos. A gente tem que ter um cuidado, muitas vezes eles já são muito solitários, muito sozinhos, né? E outros, parece que agora resolveram sair de casa, até os adolescentes. Eu tenho uma enteada que falou, ai, mas eu adoro ficar em casa, agora que eu estou obrigada, eu quero sair. O que a gente diz para essas pessoas, para esses adolescentes, para esses idosos, como é que a gente lida com isso? Número 1, não pode sair de casa. Você só pode sair de casa se você for participar de uma atividade que é essencial. Você está indo trabalhar, você está indo ajudar a comunidade, você está indo fazer com que funcione todo o sistema do país que tem que continuar funcionando. Senão daqui a pouco a gente não tem como entregar um órgão que uma pessoa que está esperando um rim há anos vai ter hoje para receber e não vai chegar. É uma pessoa que tem um transplante de fígado, de coração. A gente precisa de tudo isso. A gente precisa que os garis continuem trabalhando, produzindo, mas que sejam protegidos, que sejam cuidados. A gente precisa que toda essa informalidade que existe aí da economia também não pare, senão essas pessoas vão viver de quê? Nós precisamos que a segurança pública continue. Então, nós precisamos de tudo isso. Agora, idoso tem que parar em casa, senão está tentando suicídio. Adolescente, você está indo na rua fazer o quê? Buscar o vírus para trazer para dentro de sua casa? Não pode. Não pode sair. Esse é um momento em que você dentro de casa é útil. Você que está idoso, tente ficar em casa porque é lá que você é útil. Senão você vai gerar mais problemas. Não há condição nos hospitais de atender pessoas que estão saindo para serem atropeladas, para poder adquirir gripes, resfriado, pneumonias, outras doenças que a gente não está dando conta de cuidado agora do Covid-19. Então, nos ajude. Por favor, fique em casa. Agora um recado para quem está com coronavírus em casa. Vamos falar diretamente com eles, doutor. Ah, muito bem. Você tem que acreditar que é possível, que você vai cuidar direitinho. Eu tenho familiar com coronavírus em casa e está se cuidando, está protegendo, está alimentando direito, está tomando o que precisa fazer de líquidos, de boa comida, cuidar adequadamente para não piorar. Você tem que buscar o aumento da sua resistência e ser positivista. Se eu vou vencer e breve estou aí para poder ajudar os outros a se cuidar, já que eu vou sair dessa, vou sair da quarentena e vou poder ajudar e vou sair daí imune. Considere isso como uma vacina que você está tendo em casa. Seja forte, resistente, não contamine ninguém e nós vamos vencer essa, nós vamos comemorar juntos. De forma positiva, né? A gente está Sim, encerrando claro. o programa, então, resumindo, siga as dicas do doutor para aumentar a imunidade e tenha pensamento positivo, respeite, fique em casa e a gente vai encerrar
Normalmente, em Impressões, eu sempre estendo a mão para agradecer aqui ao meu convidado. Hoje a gente vai fazer de forma diferente para dar exemplo para você. Então, doutor Geraldo, ó, cotovelo com cotovelo aqui, a gente bate, mãozinha à E o distância. cotovelo fazendo força. Força, Vamos pensamento vencer positivo em casa, porque sempre há um lado positivo em tudo na vida. Se a gente não fizer isso, a gente aumenta o problema. Nada de depressão e ansiedade, vamos focar em coisas boas. Esse é o recado final do Impressões. Muito obrigada, doutor. E vamos ficar felizes. Às vezes os outros falam comigo, o senhor dá entrevista e parece que o senhor está rindo. É felicidade, gente. A gente precisa ser feliz. Feliz que podemos trabalhar, feliz que podemos vencer, feliz que tudo vai dar certo. Feliz que a gente pode ser solidário e aprender a olhar mais para o outro. Esse é o grande recado. Essa solidariedade pode mudar tudo que está acontecendo. Vibrar positivo para melhorar tudo, né, doutor? Recado final repetitivo. Vibra positivo e fica em casa. E até semana que vem. Obrigada.